Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, sobre o seu lar. Você que é a obra-prima do Criador. Que Deus te abençoe grandemente e que esta bênção alcance todos que estão ao seu redor. Eu estou muito contente de estar com você aqui mais uma noite para conversarmos sobre mais um tema dessa grande série intitulada Nisto Cremos. Você já ouviu muitas coisas sobre as crenças, as 28 crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Crenças essas que têm sua base totalmente nas Santas Escrituras. E eu agradeço a você que nos assiste de perto, de longe, e eu quero te fazer um pedido, como faço às quartas-feiras, que você coloque de onde você assiste, para que eu me sinta aí mais perto de você, assim como você pode se sentir aqui mais perto da gente aqui da Igreja do NASP, tá bem? E eu também agradeço a você que tem compartilhado o vídeo, que tem marcado aí na sua agenda o horário, olha, vai começar já. Reúne a família, quem sabe os amigos, você que tem projetado esses cultos aí na sua igreja, no seu grupo, que Deus te abençoe e te alcance grandemente. Sabe, também agradeço a você que tem colocado seus comentários, continue colocando para que oremos juntos. Eu tenho sempre reagido a esses comentários, uma demonstração que eu estou lendo e estou aí conectado com você, como espero que você esteja conectado conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a chance. Já começou a assistir um pouquinho? Já se inscreva, ative as notificações, curte o vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Para começarmos no assunto de hoje, eu convido você a fechar os olhos e juntos vamos orar ao Senhor Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado. Mas, Paizinho, eu percebo ao ler, e o Senhor conhece todos esses teus filhos que assistem, e o Senhor sabe das suas dificuldades, o Senhor conhece os desafios que cada filho teu tem enfrentado, e eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a tua mão alcance estes, Pai, alcance-os, Senhor, que o teu manto de graça e misericórdia cubra os teus filhos e encontrem paz em parar para ouvir e aprender sobre a tua palavra, pois a fé vem pelo ouvir. Nos dá fé, Pai, enquanto nós nos esforçamos para aprender. Alcança este amigo que agora está assistindo. Eu não sei, Senhor, onde esse vídeo está chegando, mas o Senhor, através do Santo Espírito, tem levado esse vídeo até a tela de pessoas que nós não temos ideia. Por isso, eu peço a tua bênção sobre este. Em nome do Senhor Jesus Cristo, envia teu Santo Espírito sobre nós e ajuda-nos a entender o assunto de hoje. É o que eu lhe imploro. Amém. Muito bem, nós estamos numa sequência e o tema de hoje, olha aí, ó, Deus é o Criador. Hoje nós vamos falar sobre o tema número 6 das 28 crenças fundamentais, que fala sobre a criação do mundo. A Bíblia já começa com uma afirmação muito interessante, e eu tenho certeza que você deve estar agora com seus olhos parados em meio a vendo essa bela imagem de Deus como o Criador. É uma afirmação direta da Bíblia. Eu percebo que muitas pessoas têm uma preocupação em dizer, mas o que era antes? A Bíblia não se preocupa em nos informar o que era antes, mas ela sim traz a nossa ciência, traz ao nosso conhecimento que no princípio Deus começou. O começo de todas as coisas é apontado na Bíblia sendo Deus. Deus é o começo, Ele é o princípio, Ele é o início de tudo. Veja o que diz Gênesis capítulo 1, verso 1, você acompanha comigo? Versos 1 e 2. Vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Perceba algo importante aqui nessa construção. Vai dizer que no princípio, no início, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Essa parte é muito importante, porque o autor
do livro do Gênesis, Moisés, que recebeu essa revelação, essa inspiração e a iluminação ao escrever, ele começa do geral para o específico. Isso mesmo. Ele fala que no princípio Deus criou os céus. E depois ele chama a nossa atenção para um lugar específico, que é a terra. E ele continua dizendo, e a terra era sem forma e vazia. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou dizendo isso para você, querido amigo, querida amiga, que às vezes passa tanto tempo procurando um motivo para entender o que era antes de todas as coisas. A própria Bíblia, que é o nosso livro de confiança, ela já nos afirma que tudo começa a partir da revelação que nós temos. Os nossos estudos primários, iniciais, os estudos para entendermos quem é Deus e o nosso relacionamento com Ele, começam a partir da informação disponível que temos. E essa informação nos informa que Deus é o começo. E que a nossa atenção, os nossos estudos e os nossos pensamentos precisam estar no foco onde Deus, o autor de toda a Bíblia, coloca. Nosso foco precisa estar onde Ele coloca. E Ele diz que no princípio Ele criou tudo. Mas a nossa atenção precisa estar na terra, onde nós vivemos, onde o plano da redenção foi efetivado, executado. Então, isso é importante. Bom, a Bíblia também nos traz que na criação Deus criou tudo aqui nesta terra em 7 dias. Isso mesmo, em 7 dias literais, Deus criou todas as coisas, tudo foi criado por Ele. E eu quero repassar com você agora os dias da criação, de maneira bem rápida, bem dinâmica, beleza? Então agora você, ao invés de você de repente só ver aí a imagem, nós vamos dividir aqui, você vai ver a mim e nós vamos juntos observar como o telão apresenta isso. E veja, no primeiro dia, Deus criou então a luz, dizendo, haja luz. No segundo dia, vai dizer assim, disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então no segundo dia, Deus separa águas acima do firmamento e águas embaixo do firmamento. No terceiro dia, Deus ordena que a terra seca apareça, que ela surja. Isso acontece no terceiro dia. No quarto dia, é o dia que Deus, então, cria o sol, a lua e as estrelas, a partir da visão do nosso mundo. Eu não me refiro a todas as estrelas sendo criadas no quarto dia, mas, como disse há pouco, é importante olharmos no foco divino, que todas as coisas, nosso olhar está voltado para esse planeta, para a nossa Terra. Então, tudo que acontece é de uma perspectiva desta terra. Por isso, Deus cria o sol, a lua e as estrelas, na perspectiva do nosso planeta. No quinto dia, os peixes e os pássaros são criados por Deus. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres. Os animais domésticos, os animais selváticos, todos segundo a sua espécie, vai nos dizer o livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 24. E também no sexto dia, Deus cria o homem. Logo depois de ter criado todos os animais, Deus então cria o homem, a sua imagem e semelhança, para que assim como Deus, que apresentou ter domínio sobre todas as coisas, cria alguém que vai ter domínio sobre este planeta e sobre tudo que acontece nesse planeta, sobre os animais, sobre a fauna, a flora e tudo que acontece. Mas sobre isso a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Também faz parte da semana da criação o dia de sábado. Muitos vão dizer assim, pastor, mas no sábado Deus não fez nada. Mas quem te falou que Ele não fez nada? No sábado, Deus para contemplar tudo que fez. Isso também é uma ação. Deus não criou nada nesse dia, mas foi o dia que Ele refletiu sobre tudo que Ele criou. E existe um estudo muito profundo sobre isso, que quem sabe faremos ainda nesta série, que a verdade com certeza faremos quando formos estudar sobre o sábado, tá bom? Então eu não vou aqui dar muito spoiler do que vai acontecer no dia que estudarmos sobre o sábado, mas é importante entender que não é que Deus não fez nada, e nem que nós não devemos fazer nada, mas no dia de sábado, Deus parou para contemplar toda a sua criação.
a palavra criadora de Deus. Essa é uma parte muito importante. E eu quero chamar sua atenção para você ficar ligadinho aqui comigo, porque nós vamos estudar sobre essa palavra, como Deus criou isso, como foi isso. Veja o que diz Salmos capítulo 33, versos 6 e 9. Acompanhe comigo na tela e vamos ler juntos. Diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Nós percebemos Davi ao escrever os Salmos dizendo assim: olha, Deus falou e tudo veio à existência. Ele disse, e o que não existia passou a existir. Talvez você gaste muito tempo pensando em como a matéria inexistente passou a ser um objeto existente. Mas eu quero tirar o seu foco dessa visão e fazê-lo refletir um pouco sobre o poder desse Deus, que pode fazer tudo surgir do nada. Do Deus que pode transformar as trevas em luz. Do Deus que tem o poder de apenas falar e tudo surgir. Sabe, eu percebo que muitas pessoas gastam muito tempo tentando dar explicações sobre onde estava a matéria, ou como ela era feita, e como a palavra... Mas eu confesso a você que o foco não é este. Todo o foco da Bíblia não é nas coisas que estão por aí simplesmente, mas é no Deus que fez todas as coisas. É no Deus da criação. Nós às vezes gastamos muito tempo com o estudo sobre criaturas, quando deveríamos passar mais tempo, dedicar mais tempo estudando sobre o Deus da criação. Porque esse Deus que falou e tudo aconteceu, é o Deus que hoje quer falar conosco. E nós muitas vezes não queremos ouvir. Veja mais esse texto que está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3. Acompanhe comigo aí na tela. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja como Paulo descreve isso. E nós não acreditamos porque existem estudos científicos de laboratório e mostrando... Não, essa nossa crença não é por isso. Nós acreditamos pela fé. E fé, no contexto bíblico, não é uma intuição ou um desejo de que dê certo. Fé é construída na Bíblia pelo que se ouve, e o que se ouve desse Deus. Sabe, eu tenho um professor que eu admiro muito, e eu me lembro que em uma entrevista que foi feita com ele, perguntaram para ele qual era o texto preferido dele. E eu fiquei ali observando, porque eu nunca tinha perguntado para um professor qual seria o texto da Bíblia preferido dele. E ele falou Gênesis 1:1. E eu parei e falei, mas por que Gênesis 1:1? E na hora que ele falou, me tocou e até me emocionei. Porque Gênesis 1:1, ele explicou que se a pessoa acredita que Deus criou tudo do nada, o que acontece dali para frente não tem mais dificuldades. Sabe, amigo, amiga, se você crê que esse Deus é o Deus Criador e Ele fez todas as coisas, não há por que não confiar nele, não há por que duvidar das coisas. Eu quero deixar essa frase com você para pensarmos um pouco. Leia junto comigo, diz assim: a mesma voz que falou e tudo surgiu, é a voz que hoje quer falar ao seu coração. E eu também quero apelar ao seu coração. Esse mesmo Deus que falou e trouxe novas coisas é o Deus que quer falar na sua vida. Ele quer falar ao seu coração e criar novos sentimentos, criar novas perspectivas, criar uma nova visão, uma cosmovisão diferente. Esse Deus, Ele pode mudar você, Ele pode transformar você, Ele pode fazer tudo novo de novo na sua vida. Ele pode, e Ele pode fazer isso apenas com sua voz. Sabe, amigo, amiga, quanto tempo você tem passado com coisas que não vão transformar sua vida de maneira salvífica? Enquanto nós temos aqui registros da palavra do Deus Criador. Ouça mais esse Deus, ore
leia. Quando oramos, nós falamos com Deus. E quando estudamos a Bíblia, Deus fala conosco. Então, essa voz que falou e tudo se fez, é a voz que quer fazer tudo novo de novo na sua vida. Por que não dar uma chance para Ele? Bom, Gênesis, capítulos 1 e 2, seriam a mesma história ou dois relatos do mesmo texto? Essa é uma pergunta interessante. E eu quero conversar com você sobre isso. Alguns vão dizer que Gênesis 1 foi escrito por um autor e Gênesis 2 foi escrito por outro autor. E assim outras passagens do livro de Gênesis, do livro de Isaías e outros profetas. São pessoas que estudaram e chegaram a essa conclusão, mas para isso eles acabaram ignorando o grande autor bíblico e parte da história que se relaciona com a Bíblia. Porque quando nós estudamos de maneira um pouco mais atentiva o texto da Bíblia, percebemos que no capítulo 1, sabe o que acontece no capítulo 1? No capítulo 1 é o primeiro relato que apresenta a ordem cronológica da criação de todas as coisas. No capítulo 1 apresenta a cronologia, como Deus foi fazendo, cada dia fazendo algo, e assim a semana consecutiva, contendo 7 dias literais. Isso no capítulo 1. As coisas estão bem ali, diretas, resumidas. No capítulo 2, nós temos então o relato que descreve a função da humanidade e a responsabilidade dela na criação. Eu não sei se você tem sua Bíblia aberta aí, se você tiver no capítulo 2, você vai perceber que começa a partir do verso 4, dizendo assim, ó, essa é a gênese da criação. E vai dizer que ainda não tinha chovido. Na verdade, vai dizer que ainda não tinha a vegetação, porque ainda não havia chovido e não havia o homem para cultivar o solo. Percebe que aqui é um relato, um recorte do que acontece lá em um dos dias da criação, quando Deus manda que a terra seca surja. Entende? Então, no capítulo 2, explica algumas lacunas que estão dentro do capítulo 1. E ali nós temos uma ideia melhor de como tudo aconteceu. E é a partir do capítulo 3 que nós temos a continuidade em ordem um pouco melhor, cronologicamente, dos fatos que foram acontecendo. Também, no capítulo 1 e 2, apresentam que a semana da criação é uma semana de 7 dias. 7 dias literais. 7 dias de 24 horas. Ou, se você for mais exato, 23 horas, 700 e alguns números aí. É isso mesmo. Sabe, a palavra hebraica traduzida por dia em Gênesis é Ion. Você está lendo comigo? Então acompanhe comigo aí. Quando acompanhada pelo número definido, sempre significa um dia literal de 24 horas. É isso mesmo, você sabia disso? Eu não sei se você conhece um pouco do hebraico, mas é importante você estudar um pouco sobre isso. Você não precisa ser expert, mas é importante você saber. E sempre que você tiver curiosidade, você pode entrar em alguns programas gratuitos na internet, pegar o texto original, e você vai perceber que quando a palavra Ion está acompanhada por um número definido, representa um dia de 24 horas. Isso quer dizer que quando nós temos primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia, ali, quando o profeta escreve, ele tem um interesse, e o interesse dele é que você entenda que o que aconteceu, aconteceu em uma semana literal. Se você acessar aqui o nosso banco de vídeos, aqui no canal da Igreja Unasp, vai ter um especial que eu recomendo a você, chamado de uma série Tempo de Crer. Foi uma semana especial que fizemos, e no último dia dessa semana falei sobre tempo de crer na eternidade. E ali, nesse estudo, e eu peço que você vá até lá, para entender um pouquinho melhor, você vai perceber que nós hoje já vivemos no mesmo tempo que Adão e Eva, o mesmo tempo, a mesma linha cronológica, a linha história que Adão e Eva viveram. Nós vivemos nesse mesmo tempo. A mesma semana feita na criação é a semana que nós temos hoje. Nós mudamos, o tempo mudou, a nossa vida
através do pecado, chegou ao fim. Chega ao fim. Nós vamos morrer. Adão e Eva não. Eles viveriam eternamente. Mas nós morremos. Fomos nós que mudamos o nosso relacionamento com o tempo. Mas o tempo é o mesmo. Por isso, Adão e Eva viviam um dia de 24 horas. Uma semana de 7 dias literais. E isso é importante que você tenha em sua mente, porque todas as citações sobre tempo, seja profética, seja poética, é uma referência a dias literais. Muito bem. Outro ponto importante, leia comigo esse texto que vai dizer assim, olha, o 7º dia é o marcador de cada semana. O dia que Deus escolheu para nos lembrar que Ele é o Criador. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, ali nos é informado que em 6 dias criou Deus os céus e a terra. E ao 7º dia descansou, santificou e o abençoou. Isso deveria ser um exemplo para nós. Um exemplo. O que Deus fez, Ele não fez porque precisava ser feito assim. Ele fez para nos dar um exemplo, para nos dar uma base de como deve ser a nossa vida. É isso mesmo. Nós encontramos essa dinâmica nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Quando Deus, no capítulo 1, Ele cria as coisas e dá nome. Ele vai criando e dando nome. Então, Ele cria a luz e chama a parte clara dia. Ele chama a parte escura de noite. Ele dá o nome do nosso céu aqui de firmamento. É Ele quem cria os grandes luzeiros e os chama de luzeiros. E chama as estrelas de estrelas. É Ele quem chama a parte seca de terra. Mas sabe o que é interessante? É que Ele não dá nome aos animais. Não dá nome. Lá no capítulo 2, a partir do verso 19, nós encontramos Deus chamando o homem e os animais para que o homem desse nome a todos os animais. Sabe? E isso é como se fosse Deus ensinando de maneira didática, por repetição, que o que Deus faz, o homem deveria repetir. Pensando nisso e analisando que em Êxodo capítulo 20, 8 a 11, nos diz que em 6 dias Deus criou e trabalhou, mas ao 7º dia descansou, parou, santificou, abençoou, refletiu, analisou, isso deveria ser também uma tônica de como deveríamos organizar a nossa semana. Eu sei que na correria do dia a dia, talvez você fale, pastor, mas é impossível para mim. Eu entendo. E é por isso a minha ênfase, que nós não devemos ficar olhando para as coisas que podemos fazer simplesmente, mas devemos concentrar nossa vida nesse Deus Criador, porque Ele pode falar e sua vida mudar para sempre. Por isso, amigo e amiga, a importância de saber que no sábado, no 7º dia, é o dia que nós devemos parar e refletir, não sobre nossas obras, mas sobre as obras do nosso Criador sobre nós. Bom, já estou falando muito sobre o sábado, vamos deixar para o próximo encontro um pouco. Bom, mais um texto que eu quero compartilhar com você, que diz o seguinte: no dia de sábado, Deus deseja que toda criatura o contemple ao contemplar sua criação. Deus quer que você o veja através do que Ele fez. Isso é muito lindo, não é? Um Deus que Ele se revela através do que Ele fez por nós. Eu gosto dessa filosofia de que Deus trabalha conosco, porque no mundo que vivemos hoje, nós queremos sermos conhecidos, ou ser conhecidos também serve, pelo que nós falamos. Você já percebeu isso? Nós queremos ser conhecidos pelo que falamos, mas na Bíblia diz que nós conhecemos as pessoas, ou as pessoas nos conhecem pelo que nós fazemos. E é por isso que Jesus diz que pelos seus frutos os conhecereis. Então, amigo, não é o que você fala, não é quem você é. E Deus quer ser conhecido pelo que Ele fez, por suas obras, assim como você e eu fomos chamados por Jesus Cristo para sermos conhecidos por nossas obras, e essas obras, diz o Cristo, são obras de amor. Não amor para alcançar algo desse Deus Criador, mas amor porque fomos alcançados por esse Deus Criador. Eu quero falar um pouquinho com você agora sobre o Deus Criador. Quem foi o Deus Criador? E eu convido você agora comigo a 3 textos. O primeiro nós já lemos,
que é Gênesis 1, 1 e 2, e o verso 26, onde é apresentado que Deus não está só, não é um ente, um agente da divindade que está fazendo todas as coisas. Nós encontramos a divindade em harmonia na criação. Eu quero ler com você aqui João capítulo 1, versos 1 a 4. Você tem sua Bíblia aí? Então pegue-a, abra e vamos ler juntos. Vai dizer assim, João capítulo 1, versos 1 a 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, nós encontramos apenas a citação de que Deus fez. Deus fez. Mas um ponto importante que devemos comentar também é que não quer dizer que porque Deus fez, ele estava sozinho. Não é isso. Deus fez a informação que temos no início. Mas como a Bíblia é uma forma didática e dinâmica de Deus se revelar a nós, Deus não revelou tudo de uma vez só. Ele foi revelando de maneira gradual. Ele é muito grande. Ele é maravilhoso demais. Não conseguiríamos entender Deus nem se ele tentasse descrever através de todos os livros do mundo. Por isso, ele se apresenta em pequenas fatias em cada história nas narrativas bíblicas. E aqui no livro de João começam a ser desvendado algumas coisas. E o que é desvendado? Que Jesus Cristo foi o agente criador. Ele estava lá. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A divindade estava unida na criação. Outro texto que eu quero ler com você está no livro de Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 20. Acompanhe comigo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve Deus, nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Jesus Cristo é o agente criador. Foi por meio dele, para ele. Jesus Cristo, o nosso Salvador. É ele. Sabe, amigo, quando você se entrega a Jesus, você não está se entregando para um Deus menor. Você está se entregando ao Deus que criou todas as coisas. Foram as palavras da boca dele que transformaram a vida de tantas pessoas enquanto esteve nessa terra. A mesma boca que falou e tudo surgiu, foi a boca do Senhor Jesus. Por isso, ler o que Jesus falou é tão importante. Por isso, a palavra é uma palavra transformadora. Quero ver com você de maneira bem direta o propósito da criação. Você pode acompanhar comigo? Eu vou chamar você para acompanhar comigo agora nessa tela aqui, tá bom? Para eu poder ver você e você me ver também. Muito bem. Propósito de Deus para revelar a glória de Deus. Diz assim, Salmo 19, versos 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Perceba que aqui a criação, e Davi nesse salmo, no Salmo 19, ele descreve que a intenção é demonstrar a glória de Deus. Deus quer revelar seu poder quando fez
tudo que fez. E o segundo propósito que eu trouxe aqui para você, Deus quer revelar seu amor. Gênesis 1:26 vai dizer: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus fez isso para revelar seu amor, seu relacionamento. Tudo que ele criou, criou em benefício e para o homem. Tudo que foi feito para você. E por isso vem algumas responsabilidades também. Eu quero passar agora a conversar com você sobre as marcas da criação. Os marcos, vamos colocar assim melhor, os pilares. Tá certo? Então acompanhe comigo aí. O primeiro pilar, e agora vai aparecer na sua tela, eu quero que você leia comigo. O pilar da verdadeira adoração. Diz Apocalipse 14:7 o seguinte, no 3, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amigo e amiga, a verdadeira adoração não é adorar o que você acha que deve ser adorado, mas aqui, nesse livro, que é o livro que chama a nossa atenção para os eventos dos últimos dias da história do nosso planeta, depois do pecado, e eu acredito, e peço que você também comece a refletir sobre isso, está chegando ao fim. Aqui a ordem era para adorar quem? O Criador, não a criatura. Não é para ser adorada a criatura, mas é para ser adorado o Criador. Outro pilar, acompanhe comigo, leia junto comigo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem um animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meu amigo, sábado é o dia que marca Deus como Criador. Nós não paramos para descansar pelo nosso cansaço no dia de sábado. Nós paramos porque Deus ordenou. Mas pastor, e como é que fica a minha vida, minha família, meu salário, minha comida? Isso nós temos que conversar com o nosso Criador. Foi Ele quem disse para parar. Foi Ele quem falou. E se você está encontrando dificuldades, fale com Ele, pois Ele criou tudo apenas com sua palavra. E apenas com uma palavra Deus pode mudar sua vida totalmente. Um outro pilar importante na criação é o matrimônio, e eu peço que você leia comigo esse texto. Veja aí, vamos ler juntos. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Foi Deus quem criou o casamento. O casamento foi um presente para o homem e a mulher. Foi Deus quem criou. E eu digo a você que hoje o inimigo tem reinado em muitas famílias, porque o diabo quer destruir tudo o que Deus instituiu. E até quando você vai deixar isso acontecer na sua vida? Você tem um problema no seu casamento? Já fez terapia ou não quer fazer terapia? Eu tenho uma recomendação para você. Fale com o Deus que desenvolveu, criou, planejou o casamento. Fale com Deus. Ore pelo seu cônjuge. Ore pelo seu casamento. Deus é o maior interessado no seu casamento, porque o casamento marca Ele como Criador. Você tem um problema? Fale com quem desenvolveu, criou, planejou. Outro pilar, a mordomia pessoal. Veja, leia esse texto comigo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Se pegarmos uma tradução direta desse texto, poderíamos traduzi-lo assim: Deus dizendo, e façamos o homem para que ele seja nosso. Sabe, o interesse de Deus ao criar você e eu não foi para que nós trabalhássemos, vivêssemos e sofrêssemos, não foi para isso. Deus criou você com um propósito, e esse propósito é que você seja dele. Você é parte da criação, você pertence a Deus, você tem alguém por você. Você não está aqui por acaso, você não nasceu do nada. Deus planejou você, você pertence a alguém. E se você não sente assim, fale com Ele, porque com uma palavra Ele pode mudar sua vida, com uma palavra Ele pode mudar sua expectativa, sua perspectiva. Deus pode mudar tudo, apenas com uma palavra. Mas para isso você precisa crer nele, que Ele pode. Um outro pilar é a responsabilidade pelo ambiente. Veja aí Gênesis
Capítulo 2, verso 15, que vai dizer assim, acompanhe comigo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Nós temos uma responsabilidade social e temos uma responsabilidade com o meio ambiente. O homem foi feito da terra, nós deveríamos cuidar dela. Nós temos uma responsabilidade com a ecologia, porque ela é a criação de Deus. Ela não tem mente, não pensa, não se arrepende. Mas isso independe, porque a minha e sua responsabilidade é cuidar do que Deus criou para nós. E isso nós deveríamos ensinar para os nossos filhos no simples ato de como separamos o lixo da nossa casa, como preparamos o lixo para ser colocado. Nós temos essa responsabilidade e Deus vai cobrar de nós. Sabe por quê? Não porque o mundo é Deus, ou porque Deus está na natureza, porque Ele criou a natureza, mas porque Ele é o Criador e nós somos criaturas. E assim como Deus cuida de nós, devemos cuidar também do que Ele fez. Quero falar também um pouquinho, já indo para o nosso encerramento, passou tão rápido, não é mesmo? Mas eu quero falar um pouco sobre a criação e a salvação. Sabe, nossa redenção começou na queda. Na queda do homem, quando ele se esconde de Deus, quando ele come sem consultar Deus, quando acredita em alguém diferente, de uma voz diferente, e eu gosto muito de pensar nisso, sabe? A voz criadora de Deus foi quem falou com o casal, instruiu o casal, e de repente vem o diabo, ali representado pela serpente, e fala também alguma coisa que convence Eva que Deus está errado. E agora, como fica isso? Você entende que a nossa mente, as nossas decisões são moldadas, transformadas, construídas, fundamentadas naquilo que nós ouvimos. Sabe, você não precisa fugir de Deus, porque Deus quer falar com você. É Deus quem quer falar com você. E Ele vai resolver isso, porque quando Ele chegou perto para resolver, o homem se escondeu, olhando, quem sabe, pela brecha das árvores. Mas Deus ali iniciou o plano da redenção, o plano da salvação. O plano da salvação tem início com Jesus Cristo. Na promessa que Ele mesmo faz a respeito de si mesmo, em Gênesis 3,15, Ele anuncia que Ele ia resolver o problema. Meu amigo e minha amiga, olha aqui para mim, preste atenção aqui em mim. É Jesus Cristo quem resolve o problema. Ele resolverá o problema. Sabe qual é a sua parte? Reconhecer que você faz parte do problema. É Ele quem vai resolver. Ele já pagou o preço. Nós só precisamos entender que temos um problema. Confessar e aceitar a salvação. Veja a promessa que Ele deixou para nós. Leia comigo. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi aqui que Jesus prometeu que resolveria o problema. Talvez você agora pare e fale assim: pastor, mas eu tenho tantos problemas. Estou desempregado. Minha família está doente. Talvez perca ou perdi o pai, a mãe, o irmão. Não sei. Talvez você olhe para as circunstâncias ao seu redor e fale assim: pastor, eu tenho tantos problemas. São tão grandes. Mas eu quero dizer para você, amigo, que o nosso Criador, o Senhor Jesus Cristo, é maior que todos os nossos problemas. Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior. Jesus Cristo, Ele é maior, bem maior do que a depressão. Ele é maior do que o câncer. Ele é maior do que o Covid. Ele é maior do que qualquer coisa. Ele é maior que a morte. Nós somos menores que tudo isso. Mas Jesus Cristo é maior. E Ele quer erguer você. Ele quer levantar você do seu erro, do seu pecado. Nessa noite, eu tenho um pedido a fazer a você. Quando você estudar sobre a criação, não fique tentando explicações para como isso ou aquilo surgiu, mas gaste tempo e energia contemplando o poder do Deus Criador. Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Grande Deus e Pai,
Perdoa os nossos pecados e nossa incredulidade. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Ilumina, Senhor, o caminho que devemos andar. E coloca no nosso coração a certeza que o Senhor nos perdoa e não olha para trás. Que o Senhor nos guia para a frente. Só devemos nos lembrar das quedas para aprender com elas. Que o nosso Deus, o Senhor, é bem maior que todos os desafios que enfrentamos. Senhor, coloca a fé no coração desse amigo, dessa amiga que está assistindo agora e não sabe como fazer para alcançá-lo. Envia o teu anjo, envia o teu Santo Espírito, envia alguém neste lar, Pai, para conduzir aos teus pés. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Temos um encontro no próximo domingo. Nos encontramos aqui. Até.